Vamos falar um pouco de orçamento e planejamento financeiro, entender um pouquinho a principal diferença, o que vocês têm a dizer. Então, deixa eu iniciar aqui o assunto. Então, sejam todos bem-vindos aí. Eu sou André Marques, sou engenheiro eletricista e hoje a gente vai estar falando sobre orçamento e planejamento financeiro. O planejamento financeiro, ele está ligado mais a quem vai fazer o desembolso, quem vai fazer o investimento, quem vai precisar garantir um fluxo de caixa para que seja viável o empreendimento a ser construído, a obra, ou seja lá uma outra área aí onde se está investindo. O orçamento, ele é mais ligado à parte técnica da engenharia, à metodologia construtiva, ao processo fabril. Então, o orçamento, ele tem que estar mais voltado para a parte do processo de construção, do processo de fabricação. Já o planejamento financeiro, não, tem que estar mais voltado à viabilidade, ao tempo, ao início da operação. Então, um é mais ligado ao cronograma e o outro é mais ligado à metodologia. Kari, o que você pode colaborar aí com essa ideia? Ou eu estou falando besteira? A gente não está preso aqui, não. Você pode dizer que tudo está errado e... O orçamento, eu acho que você foi perfeito, né? O orçamento, ele é aquele levantamento de custos em função dos projetos, dos elementos, né, da tanto qualidade quanto quantidade de serviços materiais para a gente poder levantar o custo de uma determinado empreendimento, né? O planejamento financeiro, por outro lado, como você disse, né, é o financiamento desse empreendimento. Muitas vezes, esse financiamento do empreendimento, ele tem uma limitação, né? Principalmente na administração pública, você tem limitações de gastos em determinados setores, e aí vem a grande questão, por obras anteriores, por obras recorrentes, por índices e fatores que determinam o custo médio da obra, o custo esperado de uma determinada obra, ou o quanto você tem disponível para gastar. Então, muitas vezes, o planejamento financeiro está ligado ao planejamento orçamentário, ou o orçamento em si daquele empreendimento, outras vezes ele está totalmente desligado. E aí que gera o primeiro problema, que a gente tem que fazer, que no final, fazer com que o final da obra, né, tanto o planejamento financeiro quanto o orçamentário, ele se aproxime ao máximo para a gente não ter nem prejuízo, né, e nem apertar o lucro daquele empreendimento. Ou, o pior de tudo, é fazer com que aquele empreendimento ele não venha gerar o benefício esperado, né, que a gente tem. Planejar. Vou fazer um parênteses rapidinho. Eu acho que o Kari leu todas as perguntas aí da Rosane, ele já está postergando a resposta, já assim vai ficar sem muita pergunta. A Rosane vai ficar de mãos atadas aí. Mas não, vamos lá, tirando a brincadeira aí à parte, cara, vamos lá, concluir seu raciocínio. Não, mas eu ia passar para você, né? Então, acredito que o orçamentário você foi bem preciso. Agora, no planejamento financeiro, a gente tem vários senões, né? Que aí eu queria que você comentasse, né, o que eu coloquei aí com relação ao planejamento financeiro. Tá, então, complementando aí, pelo que eu entendi, o planejamento financeiro é mais alinhado ao cronograma, aos desembolsos, às parcelas. Então, a gente está mais voltado para a capacidade de execução, para um fluxo de caixa, para um planejamento de viabilizar algo. Mas quando você começa a construir, existe uma série de dificuldades a se enfrentar, obstáculos a vencer, e nem sempre esse planejamento ele é uma linha uniforme. Eu diria que nem sempre não, eu diria que nunca ele é cumprido 100% fidedigno, né? Então, sempre existem alguns percalços a ser superados ao longo da execução, ao longo da questão de botar a mão na massa, né? Da construção, da execução do empreendimento. O orçamento, ele se mantém mais intacto. Se você fez um bom orçamento com bons projetos, você previu todas as etapas. Agora, quando aquilo começa a ser construído, aquilo pode ou não
ser viabilizado dentro do caminho crítico previsto, né? Você pode tanto acelerar, quanto inviabilizar por falta de disponibilidade financeira, quanto, que é muito comum em obras, atrasar a execução. E como é que faz esse alinhamento para que o orçamento ele se encaixe no planejamento financeiro, ou pelo menos as coisas sigam de forma harmônica e garanta aí o bom andamento da obra? Rosane, a primeira pergunta que eu faço a você, antes de responder a pergunta, é se realmente você conseguiu compreender a ideia do orçamento com relação ao planejamento financeiro, se ficou ainda vago. Eu entendi que o planejamento financeiro é o ritmo com que o dinheiro é retirado do caixa para custear a obra. E o orçamento é o quanto aquela obra precisa, quanto de dinheiro aquela obra precisa em cada etapa, em cada fase, para que a construção seja feita. Perfeito. Então, acho que ficou claro a diferença de um para o outro. Então, agora você me perguntou como, vamos dizer, alinhar esses dois. Eu diria que para a gente alinhar o planejamento financeiro ao orçamentário, a gente deveria primeiro iniciar o planejamento orçamentário para depois fazer o planejamento financeiro. Muitas vezes isso não é possível porque depende de um outro planejamento estratégico da empresa, né, que eu tenho tanto para investir em melhorias de acessibilidade, eu tenho tanto para investir em melhoria do processo. Isso aí vai se tornar uma meta, essa meta vai virar um orçamento, e aí ele voltaria para o planejamento financeiro para você executar a obra. Então, aí a gente faria, vamos dizer, o ciclo correto, né? Você vai e volta. Né? A partir do momento que você definiu quanto você dispõe para implementar e definiu o teu escopo de melhoria naquela obra e levantou os custos daquela obra, você retorna para o planejamento financeiro e aí você obtém o recurso e como que esse gasto ocorre ao longo do tempo para você executar a obra. Aí eu peço ao Marcos para complementar se ele enxerga outra forma de fazer, adequar o planejamento financeiro orçamentário sem que seja seguir essa ordem, né? Certo, vamos lá. Então, acho que tem uma palavra-chave aí no que você falou, Karen, que é o escopo. Eu acho que a questão de alinhamento, de planejamento com orçamento, a gente precisa ter um escopo bem definido, bem amarrado. E esse escopo, ele tem alguns marcos a serem buscados, né, numa execução, numa construção, né? Vamos usar o exemplo da obra que fica mais fácil da gente visualizar, tirar aquilo que eu citei no início da questão de processo fabril, que aí a guerra é outra e eu nem entendo muito disso. Mas numa obra, a gente tem marcos que eles podem ser planejados e eles são importantes dentro do início, meio e fim dessa obra. Então, se eu tenho um escopo em cada marco desse aí, entre início e meio, bem definido, eu consigo estar com um orçamento mais bem ajustado ao meu planejamento financeiro de desembolso. Agora, é claro que, vamos repetir, porque a vida real ela é assim, né? Surgem muitos obstáculos, muitos problemas, porque quando a gente fala em obra, no Brasil, a gente está em 80% dos casos falando de um processo ainda artesanal, não é um processo totalmente industrializado, então a gente tem percalços aí de estar lidando com seres humanos, estar lidando com o clima, estar lidando com uma série de fatores que têm uma certa instabilidade. Então, não são máquinas produzindo, são pessoas trabalhando em busca de uma meta, de um objetivo, dentro de uma metodologia já conhecida, seguindo o caminho de um projeto. Então, se a gente tiver um escopo bem definido, a gente consegue ter um orçamento mais alinhado ao planejamento. Acho que essa é a palavra-chave aí na minha visão. E eu queria entender um pouco melhor as consequências, tipo, eu entendi a importância, né? Agora, quais as consequências quando isso descompassa? Eu fiz um orçamento muito bem estruturado, mas
de repente eu não estruturei bem o meu planejamento financeiro, ou vice-versa, né? Enfim, quando há um descompasso entre o planejamento financeiro e o planejamento orçamentário, ou seja, o orçamento daquele empreendimento, você vai ter um prejuízo, seja um prejuízo em qualidade, né, um prejuízo em prazo, né, de execução da obra, e você também tem um prejuízo que, uma vez que você não tem, vamos dizer, recurso para executar aquela etapa, e por acaso aquela etapa ela é primordial, ela está num caminho crítico da execução da obra, você pode ter um retrabalho, você pode ter uma quebra no ritmo de uma equipe, e isso vai gerar, né, mais uma vez, prejuízo tanto na qualidade do serviço quanto no prazo de entrega que você previu para aquele determinado empreendimento. Se você tem uma obra onde você tem um marco definido de conclusão, né, e a partir daí você vai começar a usufruir daquele empreendimento, isso aí é totalmente impactado se você não faz esse ajuste entre o planejamento financeiro e o planejamento orçamentário. É muito importante você saber o custo do material, se naquele período a gente tem alta de alguns itens, se você tem que fabricar alguns itens, se ele vem de outra região, isso é muito comum. Às vezes a gente planeja toda a obra imaginando que a entrada de material, a compra dos produtos, ela vai ocorrer no prazo onde que foi determinado pelo planejamento financeiro e orçamentário. Muitas vezes você não computa isso no teu escopo, isso vai gerar um atraso e vai gerar um prejuízo, mais uma vez, no teu empreendimento ou no ponto de receber esse empreendimento, né? De gerar resultados. Alguma coisa, Marques, para Eu acho complementar? que você resumiu bem, né? Esses dois aspectos que são os dois principais problemas, né? O atraso na obra e o prejuízo financeiro do não uso de um empreendimento que foi programado para já estar em uso. Como você citou, se a gente está falando de um evento ou de um marco temporal em que eu tenho uma necessidade intrínseca de utilizar aquele imóvel e eu não terminei, esse prejuízo ele é até difícil de ser quantificado, né? Porque envolve questões sociais, humanas, que a gente não tem muito como precificar isso. Agora, o prejuízo financeiro e o atraso a gente consegue quantificar no tempo e no financeiro. Então, eu acho que as duas palavras-chave para responder o que a Rosane perguntou, qual o impacto, né? Quais os problemas, quais as consequências do não alinhamento entre orçamento e planejamento financeiro, se resumem a isso, a atraso na conclusão e prejuízo financeiro em relação a sobrecusto, em relação à ociosidade das equipes e por aí vai, né? São diversas as possibilidades. E entendi. E tem alguma dica prática fácil de implantar para evitar esse descompasso? Deixa eu começar aqui Hum? falando sobre essa pergunta aí da Rosane, né? Questão de dica prática para evitar ou para minimizar. O Cari falou aí no início sobre a inversão cronológica, né? Quando você tem a necessidade de fazer um planejamento, você ainda muitas vezes não conhece detalhes construtivos, porque o planejamento ele é prévio, ele normalmente ele é plurianual. A gente está hoje em outubro de 2024 e já existe um planejamento fechado para grandes empresas e para órgãos públicos de como vai ocorrer o ano de 2025. E estes projetos destas obras que vão ser iniciadas em 2025, muitos deles, ou a maioria, ainda não foram concluídos. Então, a gente não tem o orçamento propriamente dito, a gente tem estimativas, a gente tem estudos de viabilidade, e a gente não tem a informação do orçamento da execução. Então, quando você planeja
sem ter todas as informações necessárias, o seu planejamento é natural que você, na questão prática, você já entenda que ele tem uma certa flutuação. O mundo ideal, o mundo dos sonhos, seria a gente ter todos os projetos prontos e aí iniciar o planejamento financeiro para depois iniciar a execução. Mas esse mundo é o mundo ideal, o mundo dos sonhos. A vida não é assim. Vamos lá, a minha dica prática, né? Você perguntou, vou dar uma dica prática. A dica prática para resolver essa questão é a tal da memória. Então, se você tem uma memória de todas as intervenções, sejam obras, sejam instalação de equipamentos e tal, e pontuar o que gerou retrabalho, o que gerou sobrecusto, o que gerou atraso. Então, cada memória dessa, ela sendo arquivada e ela sendo estudada antes de um novo planejamento estratégico para o planejamento financeiro, ela ajuda e muito, porque você passa a dimensionar a capacidade da tua equipe. Uma vez que você tem a capacidade da tua equipe, tu tem quanto a tua equipe atrasa. E é muito comum. Eu sei que minha equipe leva 2 semanas para imprimir os projetos e gerar e fazer o orçamento. Então, eu já dou essa margem de segurança e eu acerto o meu orçamento porque eu sei como minha equipe funciona. Então, a dica prática que eu deixaria seria eu ter as memórias de intervenções do tipo obra ou instalações de equipamentos e pessoas habilitadas a realizar esse tipo de atividade, ajuda muito numa nova atividade, porque por mais simples que a intervenção seja, ela dentro de um processo produtivo, ela gera um trabalho imenso. Como exemplo, eu estou com um laboratório agora, a gente está fazendo uma intervenção que era para ser mínima, 1 semana, 2. A gente já está com 2 meses de obra, porque mexendo na parte estrutural, descobriu-se que a parte elétrica está toda errada e teve que refazer toda a parte elétrica. Né? Se a gente tivesse um histórico, já um levantamento de que em si, alterando a parte estrutural, a gente já deva prever a parte elétrica, a gente teria evitado esse problema. Então, eu deixo a dica da memória de obras. Isso é muito importante. É o histórico de enfrentamento de problemas dentro da empresa, que isso muda significativamente o processo dela. Boa, muito bom. Bem, das minhas dúvidas aqui, vocês sanaram todas, e o pessoal de casa, se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pode mandar que a gente aborda aqui o assunto.